Meu querido irmão e irmã, estamos aqui reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Em mais um programa Pedir e Recebereis aqui na Rádio do Povo, nosso canal, sim, há 6 anos, há 5 anos, nosso canal de evangelização. E posso dizer para você, estamos em festa, porque a próxima semana será, né, a festividade, a solenidade da minha querida madrinha, né, da minha santa de devoção, Nossa Senhora do Carmo, especial falando da minha querida comunidade, da nossa querida comunidade. Vamos ter toda a festividade de Nossa Senhora do Carmo, depois vamos estar compartilhando para você. Então estamos muito felizes e já mando um abraço para essa querida comunidade, minha família da minha família, que fazem parte das nossas vidas. Um abraço também, estamos orando aí pela dona Gilda, né? Estamos muito felizes em poder fazer parte dessa comunidade. Então, olha, fique atento às redes sociais, porque o almoço da Madrinha do Carmo, ó, é sempre abençoado aquele almoço, churrasco misto com salada. Você não pode perder esse tradicional almoço da nossa madrinha. E vamos divulgar aí durante o programa essa alegria da solenidade de Nossa Senhora do Carmo. E eu quero também poder mandar um abraço aqui para todo o pessoal do Grupo Novos Talentos, para o pessoal da Confraria SMC. E hoje, porque hoje é um dia especial, né? Acho que é a terceira participação dele aqui no programa, mas um programa foi online. Outro programa eu tive a graça de recebê-lo aqui, meu querido amigo e confrade, e hoje ele está de volta hoje com uma grande novidade, né? Que todo mundo ficou esperando esse lançamento, esse trabalho da missão desse querido irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, meu querido amigo confrade Leônidas Maio. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu irmão Anselmo Bastos, meu grande amigo e confrade dos Novos Talentos da Confraria Sem Música Dórico. Nós, da turma 1, né? A confraria que foi feita com 3 turmas, mas nós somos os da turma 1, né? Somos os primeiros, teoricamente falando. E é uma bênção sempre compartilhar isso contigo, né? Ter essa alegria de nós dividirmos as mesmas alegrias, né, que é servir a um Deus maravilhoso que é o nosso Pai, né? E uma alegria também, né, eu que, através da confraria, iniciei um programa que é Orando por Nossas Famílias, onde você, sua família, teve o prazer de participar comigo, né, tive essa bênção também, e que esse ano ele completa 5 anos de existência, né? Em setembro agora nós completamos 5 anos de programa Orando por Nossas Famílias online pelo meu Instagram. Então, assim, bênção de famílias que eu pude ter cada um com seus testemunhos, um mais bonito que o outro. E este mês de julho, dia 20, às 10 da manhã, terei a presença de entrevistar a família Costa, a nossa irmã lá, Novos Talentos, Deise Costa, lá de Brasília. Maravilha, Leônidas. Então, assim, né? Já tem um tempinho que você veio aqui no programa, então você possa aí relembrar os nossos ouvintes, os nossos irmãos queridos que estão aí ao vivo na Rádio do Povo. Já vou pedindo também que você vai compartilhando nosso programa, você que está aí na caminhada, você que está aí encolhidinho no cobertor, que aqui está muito frio, você que está indo para a reunião do seu pastoral, para o ensaio do seu ministério, você que está vindo do trabalho, você aí que está fazendo janta aí, o maridão, vocês estão escutando o nosso programa, até por tabela também, né? Você que está no smartphone, você que seja aonde você estiver, vai compartilhando nosso programa, porque é bênção. E nós precisamos chegar a mais longe, né? A mais famílias, a mais corações, porque essa é a nossa missão. Não só a missão do Leônidas, não só a missão do Anselmo, mas a nossa missão é compartilhar da graça de Deus para toda criatura, né? Então vai compartilhando aí e falando assim, né, para que você possa relembrar, né, as pessoas, né, quem é o Leônidas Maio, da onde que fala, para que nós possamos já começar a falar, né, sobre tudo aquilo que Deus tem realizado no seu ministério nesses últimos tempos, irmão. Bom, deixa eu só ver aqui, só rapidinho. Já está aparecendo os comentários aqui para mim, né?
Esse nosso confrade Guilherme Caled é uma bênção também, né? Obrigado. Meu amigo Wagner também, que está aparecendo aqui, ó, Deus abençoe. Ele que é um dos aliados lá do Clubhouse, esse grupo que eu tenho amigos maravilhosos também. Lembrando, né, para quem não me conhece, eu sou Leônidas Maia, nascido em João Neiva, moro atualmente em Guarapari, Espírito Santo, desde os meus 1 aninho de idade, tenho 45 anos, né? Sou católico apostólico romano, poeta e influenciador através das minhas músicas, porque eu sou compositor e atualmente me lancei como teoricamente cantor, né? Eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, né? Cantava na Santa Missa de vez em quando nós tínhamos nosso grupo, mas nunca tinha lançado música nenhuma, e dessa vez eu consegui gravar, né? No ano passado, minhas primeiras 3 músicas e lançá-las. Tem outras músicas lançadas de autoria minha como compositor, mas não sou intérprete, então não sou eu que canto, então não fui eu que as lancei, que é, para quem não conhece, né, meu grande amigo Jesus, que foi meu confrade e amigo Klaus Kortig, que lançou ela, aonde nós temos 50% da composição, e uma música feita pelos Novos Talentos lá para o Halel, né, acho que é Bem Viver no Halel, não lembro, onde eu tenho 1% lá, com outras pessoas Novos Talentos, alguns até confrades também. Então, mais ou menos isso. Lembrando também, né, que essa é a minha tentativa de 5ª participação, né? A primeira foi na casa do Anselmo, na pandemia, em 2020, que a internet estava horrível, sim, e eu não consegui participar. Depois foi no programa dele, já na rádio web do povo. Depois foi a minha presença em 2022 presencialmente, né? Eu estive aí presente em corpo e espírito, né? Estive pessoalmente na rádio, junto com o nosso confrade Guilherme Caled, que está aí nos acompanhando, e tivemos uma tentativa esse ano de novo, onde foi frustrada por causa da divergência de horários. O Anselmo atrasou muito, eu já não podia mais participar, e agora estou tentando de novo, e graças a Deus, dessa vez, louvado seja Deus, eu consegui de novo participar. Isso, sendo também lembrando a você, ouvinte, que o nosso programa agora é às 19h30, então, ó, estamos juntão aí, vamos compartilhando. Leônidas, já faz tempo, né, irmão? Foi em 2022 que você esteve aqui. Foi 2022. Olha só tempo. Foi bem, né? Parece que foi ontem, né? Foi próximo da festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Foi naquela mais ou menos em abril, mais ou menos, que eu tive por aí. Logo depois foi o nosso Expo Católica, que eu conheci muitos confrades pessoalmente também. Depois fui visitar o nosso confrade Alex lá nos Estados Unidos, que também foi uma bênção para mim. Então, assim, 2022 foi um ano abençoado, de muitas graças, com certeza. É isso aí, confrade é chique. Então, Leônidas, primeiro vamos falar, né? Você falou que outros irmãos gravaram nas suas canções, né? Irmão, como Deus trabalha em você as composições? Como ele te inspira? Como o Espírito Santo te inspira? Olha, eu sou uma pessoa que no começo eu era muito fechado comigo mesmo, ao ponto de achar que eu tinha que compor e cantar as minhas composições e pronto. Quando eu entrei na confraria, eu tive uma outra percepção, onde eu poderia gravar a música dos outros também, não teria problema nenhum, mas onde eu comecei a ter abertura a poder compor com outras pessoas, igual essa que eu fiz com o Klaus. Então, eu tenho composições de parceria com outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu me abri a isso e vi que isso também é importante, porque eu falar a verdade, tem gente que acha que eu posso ser um grande compositor, mas eu não componho. Você vai me pedir uma música hoje, eu não vou compor agora essa música e te entregar daqui a 5 minutos. Às vezes eu vou demorar meses ou anos, ou às vezes eu não vou conseguir terminar, e aí eu vou falar com você, eu não estou conseguindo. Aí, não, eu vou tentar te ajudar, aí você vai e termina junto comigo. Isso é o mais bonito da composição, você se abrir e saber que você não é perfeito, que você também tem suas falhas. Agora, as minhas composições, geralmente, pelo menos as primeiras, né, foram, as 2 primeiras principalmente, foram composições que tocaram meu coração de alguma forma, entendeu? Por exemplo, A Vida, né, que mudou agora o nome, é Viva a Vida, eu tive uma experiência comigo mesmo, onde eu devia estar sofrendo por várias desilusões amorosas que eu fui tendo ao decorrer dessa vida, né, normal, né, todo mundo passa por isso, onde veio essa música que eu acho que foi mais para mim, mas que ao mesmo tempo, se puder ajudar o maior número de pessoas possível, eu já estou feliz também. E lógico, você vai falar,
Se tocar o coração de uma única pessoa já está bom? Não, não está bom. Mas já é um começo. Entendeu? Já é um começo. E assim, Leônidas, eu também, no início, a gente tinha muito essa coisa também, esse pensamento, né? E através, até mesmo da confraria, né? Você falando sobre a confraria, mandar um abraço para todo mundo, para o Diego Fernandes também, que foi um servo de Deus, iluminado por Deus para criar a confraria. Tá o Guilherme aqui, Guilherme, nosso confrade, meu companheiro de decanato e de diocese, né? Agora também na Renovação Carismática. A gente fica assim, a gente aprendeu que é compartilhar, né? A evangelização é o compartilhamento. Eu sempre falo, eu levo para mim que desde que eu comecei o programa a ter esse espaço aqui na Rádio do Povo, né, com a graça de Deus há 6 anos, né? Completamos esse ano 6 anos de programa. Louvado seja Deus através dos irmãos, né, de vocês que participam, dos irmãos que estão em casa, né? A gente aprendeu que evangelizar também é compartilhar o ministério do outro, né? Então, assim, o quanto é importante. Se você não canta, mas você compõe, mas se você não compõe, você canta, né? E isso é importante demais. A gente, de qualquer maneira, a gente se colocar como servo de Deus, se colocar como instrumento na mão de Deus, seja onde for, né? Se for aparecer, né, com o rosto, com a voz, graças a Deus. Se não for, escrevendo a música. Se não for, é você fazendo o arranjo da música. Se não for, você ajudando na produção da música. Mas o importante, a gente tem essa noção que a gente tem que ser esse instrumento, né, que Deus nas mãos de Deus, né? Então, assim, esse início, antes mesmo de você, né, se lançar como cantor, como você disse agora, né, você foi instrumento de Deus compondo, né? Sim. E isso é maravilhoso. E, meu irmão, e como você vê, e como o seu coração fica, né, ao ver através, né, da sua canção, nas vozes de outras pessoas, a obra de Deus acontecendo? Como o Leônidas, o coração do Leônidas fica? Primeiramente, rapidinho, né? Queria agradecer a Socorrinho Muniz, que é uma bênção na minha vida. Tem o nosso grupo lá, que ela sempre ajuda os músicos católicos divulgando, né? A Roseli Donizete também é outra bênção que participa das minhas lives e também ajuda nas divulgações. Ela que falou aqui, né, que é de Mococa, São Paulo, né, interior de São Paulo. Tem o meu amigo que está nos acompanhando aqui também, que é o Wagner, né, que eu falei lá do Novos Talentos, que está lá no nosso grupinho, nos nossos aliadinhos lá, né? Novos Talentos, Novos Talentos não, lá do Clubhouse, né? Um aplicativo que eu tenho lá, que até o Guilherme Calete participava lá comigo também, jogava detetive lá, nas épocas antigas. Então, assim, a todo mundo, né? A Socorrinho pede aqui, peço oração para minha amiga Socorro, filho dela foi atropelado sábado. Ele tinha 6 anos, ela está passando por um momento muito bom. Conto com as orações de todos vocês. Acho que não deve ser não muito bom, né? Pelo menos. Mas muito obrigado, Socorrinho, pela sua participação. Obrigado pelo seu pedido de oração também, né? Porque a gente também tem que entender a dor dos irmãos, né? Mas dizer assim que é uma bênção, sabe? A música chegando. Eu recebi a listagem da minha assessora, onde essa música já foi para várias rádios, e seja web ou não, e, né, assim, agora nós temos o nosso aliado maior, que é a internet, né, então através dos plataformas de streaming de áudio, igual o Spotify, ela pode ir para o mundo inteiro, o próprio YouTube, que compartilha os vídeos, o YouTube Music também compartilha as músicas, né? E como o Luciano está falando aqui, né? Ele que está acompanhando também, a música toca a alma, né? Isso aí, para mim a música toca a alma. E não é a música católica em si, é a música. É lógico. Você vai expor qualquer tipo de letra, qualquer tipo de música? Não. Né? No meu consentimento, não é todo tipo de música que me agrada, mas isso é uma opinião minha. Não é a opinião de todo mundo. Entendeu? E nós aqui estamos falando de músicas católicas, mas que não quer dizer que as músicas de outras religiões sejam ruins também.
Não é falando mal de nenhum irmão de outro tipo de religião, denominação religiosa, gente, por favor, tá? É porque nós somos católicos e estamos dando ênfase à música católica. A música de outra religião, ela é boa ou ela é ruim, aí já é uma opinião de quem escuta, entendeu? A gente que muitas vezes teve uma, como é que se diz, uma referência desse tipo de música, porque antigamente as igrejas, principalmente os grupos de oração, só cantavam músicas teoricamente consideradas gospel, evangélicas, né? Muita música que foi até regravada por padres e tantos outros influenciadores da música católica que gravavam músicas de outras religiões. Isso não é pecado, não, gente. Eu só estou dando ênfase porque a gente, como cantor católico, a gente tem que se valorizar também, né? Tem que valorizar a nossa música. Isso. E assim, a gente hoje, por mais que não é fácil, né, Leônidas, gravar as canções, lançar as canções, né? Não é fácil, mas hoje assim é um pouco mais fácil através das plataformas digitais, né? Você falando aí, né? Também eu acompanho as minhas canções, né? Onde estão tocando e tudo mais. Mas a gente vê a graça de Deus acontecer, porque eu acho que Deus ele nos dá a oportunidade de lançar uma canção, não é premiação de nada, mas sim uma oportunidade da gente poder evangelizar ainda mais, não é? Evangelizar ainda mais, chegar mais longe com a evangelização, ir aonde que as nossas pernas não conseguem chegar. Né? Então, a gente fica muito grato a Deus, não por isso, por ter se aberto essa oportunidade. Quero mandar um abraço aqui para minha querida irmã, né, querida, lá da comunidade de São Jorge, da paróquia de São João, da comunidade de São Jorge, a nossa querida Ana Cristina, a paz de Jesus, ao amor de Maria, a paz de Jesus, amigos da Rádio do Povo. Minha irmã, Deus te abençoe, nós estamos contigo em oração, com você e a sua família, viu? Queria pedir a bênção também, abençoar também os padres da minha paróquia, né? Padre Diego e Padre Bruce, que esteve aqui até agora há pouco abençoando o meu projeto, né? Com água benta e o meu serviço. Abençoado também seja o meu grupo de oração, Torre de Davi, que eu retornei o ano passado, fui discernido de novo, estou no Ministério de Intercessão. E esse final de semana foi o nosso seminário de vida no Espírito e a nossa experiência de oração. Esse final de semana foi a nossa experiência de oração. Então, assim, trouxemos mais certo para o nosso grupo de oração e espero que mais pessoas sejam discernidas para o ministério, porque o ministério todos são bons, né? Mas aquele que você serve é sempre o melhor, né? Isso é verdade, isso é verdade. E mês que vem, agora agosto, é aniversário do meu grupo de oração Torre de Davi, da comunidade Matriz Santana, né? Comunidade jesuíta, que faz parte da paróquia Nossa Senhora Conceição. Isso aí. A Roseli Donizete, minha querida, um grande abraço, né? Ela conte comigo nas orações. Você tá falando ela está bem. A Socorrinha Muniz, né, tá falando do momento difícil. Com a graça de Deus vai dar tudo certo. Luciano Gomes Pereira, música aumenta a estima, faz chorar, toca todo ser. Torre de Davi sempre. Amém. Falando do seu grupo de oração. Deve ser do grupo de oração. E uma coisa, Anselmo, que eu falo também, né? Que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Que nem eu, nem você, nem ninguém vai estar presente para falar com a pessoa pessoalmente ou dar uma palavra amiga em todas as pessoas do mundo inteiro. Às vezes você não conhece a pessoa que está passando por aquela dificuldade, mas se ela ouvir uma música, seja minha, seja sua, seja de qualquer outra pessoa, que faz ela se sentir melhor, faz ela dar a volta por cima, já valeu a pena. Eu não preciso estar lá, entendeu? A música chega no meu lugar. Então, olha a importância da música na vida das pessoas. As pessoas às vezes esquecem. Às vezes as pessoas querem também ver vídeos, né? Igual tem o meu vídeo de making off lá, os videoclipes ainda não foram liberados para me lançar, mas tem um vídeo de making off lá que foi feito, lá onde eu gravei no estúdio. Eu não gravei as músicas lá em Londrina, que eu botei minha voz, né? Que meu produtor é de São Paulo, mas as minhas músicas eu botei a voz em Londrina, porque minha professora de canto é de lá e ela falou que tinha que estar presencialmente na minha gravação. Então, ela vai me ajudar e para ficar mais barato para mim, eu fui para Londrina, porque meu custo era menor. Então, foi isso. Não é porque porque Londrina é o melhor lugar do mundo. Não, gente, eu poderia gravar na minha cidade.
tem estúdio aqui. Poderia ter ido para Magé, gravar no estúdio que o Anselmo gravou, ou na capital do Rio, qualquer lugar. Isso. Botar a voz, você pode botar em qualquer lugar, gente. Pode até no seu quadro, no seu celularzinho lá, você grava sua voz e manda. Não fica tão bom igual um estúdio profissional, mas você pode fazer isso também. Isso é o de menos. Para Deus, o melhor, né, Leônidas? Sim, sempre. Então, aí o que acontece? Então a gente fica muito feliz, assim, igual você estava falando, né? Onde a gente não chega, a música vai chegar. Isso é muito importante. E, Leônidas, como foi, claro, assim, esse tempo, né? Você sempre falava com a gente, né? Nas participações dos programas, nas partidas em si, né? De lançar a música, né? Sem estar na voz das outras pessoas. Como foi esse tempo de espera até hoje, né? Até hoje. E como você está vivendo aí, meu irmão, esse novo de hoje, você, né, a sua voz, né, está aí na canção e a experiência de gravar com o nosso confrade Diego Fernandes, né? O que acontece, Anselmo? Como eu falei, eu já tinha conversado com você uma vez, até pedi você ia ver e tal. Eu gravei 2 dessas músicas em 2015, num estúdio aqui da minha cidade de Guarapari, instruída por professores meus, né? Que me davam aula e tal. Eles eram de banda teoricamente considerada gospel, né? Eles foram os fundadores da banda Chorus, que roda o Brasil aí, ou rodava, não sei como é que tá hoje. Hoje eles não fazem mais parte da banda. O Celinho, que era um dos vocalistas, tá em uma outra banda agora rodando no Brasil também, que foi um dos meus professores, e o irmão dele, o Celinho é o Marcelo. O Marquinhos, né, que é o dono do estúdio lá, que eu gravei, que toca muito também, ele tem um estúdio lá, grava para as pessoas daqui, não sei de onde também, porque estúdio de gravação pode gravar a gente do Brasil inteiro, né? Se for para só o cara mandar a voz e pronto. Mas eu fiz essa produção com eles me instruíram a me inscrever, a fazer a minha associação, né? Entrar em alguma associação, né, de música. Aí, como eles eram da UBC, eu entrei na UBC. Mandei toda a documentação, achei que estava tudo certo. E beleza. E fui tentando mandar essas músicas para as rádios. Na época eu tinha a intenção de gravar um CD, não foi possível, primeiro por causa que a verba era muito caro para fazer isso naquela época, né, em 2015. Eu achava meio caro. E, ao mesmo tempo, passou-se o tempo, o CD ficou-se obsoleto, ficou-se a oportunidade dos streams hoje, né, que desde 2015 já começou a bombar esse negócio. E eu tentando mandar para as rádios, eu não consegui. Então eu tive uma instrução talvez um pouco errada, não tive muitas pessoas para me ajudar, e ficou por isso mesmo. Quando eu entrei na Confraria do Diego, que eu achei uma luz e uma oportunidade de poder lançar as minhas músicas e poder melhorar o meu projeto, para mim entender mais sobre isso, né, porque eu era muito mal entendido do assunto, eu estava querendo saber mais sobre a situação, que eu fiz o curso, eu comecei a entender um pouco melhor a situação. O Diego achou que as músicas deveriam ser regravadas, porque ele achava que tinha que ter backing vocal e não tinha, né? As músicas que foram feitas, porque ele também ouviu, tanto que ele até gravou uma lá naquele nosso negócio que a gente ganhou o bônus, né? Que ele gravou com áudio e violão. Sim, ele fez um videozinho lá e mandou pra gente, tudo bem legal, postou no Instagram do Ser Músico Católico. Então, dali para frente, eu vi que as músicas eram boas, porque ele gostou das composições, mas que poderiam ter sido gravadas melhores. Não é dizendo que ficou ruim. É só que se tivesse um backing vocal e umas participações, ele achava que fosse melhor. Ele falou só dos backing vocals. Quando eu iniciei o meu projeto com ele, porque ele era meu psicólogo, e nós iniciamos uma mentoria mais assim, incisiva, porque eu estava tendo reunião com ele toda semana. Ele me ajudou com um projeto, aí eu falei do Ricardinho, que ele conhece e tal, fiz um negócio com ele, né, um trabalho que é o meu produtor, o Luciano de Pinho também gravou com ele. Então, assim, nós começamos a fazer um trabalho de 2023 para frente, né? Foi quando eu paguei o Ricardinho para fazer a gravação das minhas músicas. Só que aí o nosso projeto era mudou, ficou um projeto de 3 músicas, aonde essas 3 músicas eu tinha 2, que o Diego gostou, e precisava de mais uma.
que primeiro foi pensar numa música meio não sei o quê, que já mudei no sentido que era uma música mariana, porque todo católico teria que ter uma música mariana. E eu achando que se eu não tivesse uma música mariana na minha vida, eu não seria um católico decente. Isso é o meu pensamento pessoal, tá? Não tenho nada contra os outros, não. E aí eu compus uma música que não ficou tão boa, eu e o Diego melhoramos ela, mas eu perdi a música que foi melhorada. E aí, no final das contas, a gente tentando achar músicas de Maria que fosse boas, que eu pudesse gravar, mesmo que fosse de uma outra pessoa, acabou que eu não consegui nada que ficasse audível, que agradasse a mim e a ele, né? Porque ele era meu mentor na época. Até que no final das contas ele pegou, ele e o Luciano de Binho compuseram uma música em abril, em maio eu decorei, para junho eu gravar. Isso em 2024, para você ter uma ideia. Em um mês, menos de um mês, eles terminaram uma música, em maio eu já estava ensaiando, decorei, em junho eu gravei as 3 músicas decoradas, e olha que a minha segunda música que foi lançada agora, a segunda composição minha, que foi essa que eu lancei agora, Vitória em Deus, eu não conseguia decorar essa música de cabeça nem por reza. E nessa época eu decorei ela e gravei ela decoradinha, sem precisar da letra. Não só na hora de gravar, passar a voz para gravar as músicas, como na hora dos vídeos, que eu fiz o filme, né? E para quem não sabe, tem um filme desse projeto, que passa os 3 clipes onde eu cantei todas elas decoradas, sem precisar da letra. Você vê como que Deus faz na vida das pessoas, como ele é maravilhoso. E com certeza ele foi na minha ano passado, né? Bacana. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu grande irmão Cebola. Meu irmão, tamo juntão aí. Um abraço aí pro CJ Júnior, pra família. Tamo junto. Aqui o Guilherme tá falando, Leônidas, a música pra Maria é difícil, porque a gente começa pra ela e joga pra ele. Realmente a mãe sempre, Nossa Senhora sempre, a gente começa a compor pra ela vai jogando, né, pro filho dela, né? Então, pro Senhor, né? Então a gente sabe como é difícil. Meu amigo Luciano aí, ó, serviu comigo, agora eu lembrei quem é. Ele não frequenta mais o grupo de oração, não, tem tempo que ele está afastado, mas serviu comigo no Ministério de Acolhida, que depois mudou o nome para Promoção Humana, lá no grupo de oração. Mas antes eu fui do Ministério Jovem. E, por último, agora eu estou no Ministério de Intercessão. Eu, até na época, meus últimos anos de grupo de oração, quando eu estava no Ministério de Promoção Humanas, a gente acabava se reunindo junto com o Ministério de Comunicação, porque eram poucos, né, para ajudar. Então, nós ajudávamos servindo juntos, nas reuniões individuais de cada ministério. Só que aí, em 2016, mais ou menos, eu dei uma afastada entre 2015 e 2016, eu dei uma afastada de vez do grupo de oração e voltei ano passado, a convite de um amigo meu que também retornou, nós retornamos juntos. Ele é até um pouco primeiro do que eu. E é uma bênção, né? No grupo de oração agora tem uma menina lá que também é compositora, mas eu não sei se ela é compositora católica, mas começou a fazer música para Jesus e fez eu cantar uma música com ela agora sábado na experiência de ação, acabei cantando uma música que ela gravou com uma outra pessoa lá, mas eu interpretei junto com ela só porque ela falou que ia fazer o lançamento lá. E foi feito. Música Torre de Davi foi em homenagem ao grupo de oração e foi uma bênção, que pelo menos as pessoas gostaram. Isso, depois compartilha com a gente. Tá. Eu também coloco assim no nosso pedido de oração aqui, né? O nosso querido aqui, nosso coordenador diocesano, né, da renovação carismática aqui da Diocese de Petrópolis, Saúl Miranda. Nosso coordenador, né, se encontra no internado e já, se Deus quiser, aí em breve vai passar por cirurgia e vai estar de volta aí para a missão com a graça de Deus, né? E assim, o Leônidas, é uma grande bênção, uma grande alegria, né? Quando Deus ele nos usa, nos dá a oportunidade de servi-lo. Então, Leônidas, como é agora esse novo de Deus agora? Agora o Leônidas Mai, cantor católico. Como é essa novidade de Deus na sua vida, meu irmão? Assim, eu não me considero grande coisa como cantor em si, né? Como intérprete. Além do que eu não faço show, né? Para comer de conversa, eu não tenho banda, não tenho nada. Pode ser que um dia eu comece a fazer, não sei, se eu convidado para fazer alguma coisa, assim, dar uma palhinha, a gente dá uma musiquinha ou outra lá, a gente dá uma aberturazinha, né? Como as pessoas
alguns sabem, né? Eu não toco instrumento de música nenhum, né? Então eu fico só no playback ou com a ajuda de alguém que toque para mim, né? Toca algum instrumento, enquanto eu faço a voz no microfone, em último caso na capela, se não tiver como, né? Não tiver microfone, não tiver nada, eu faço a capela mesmo no gogó. Mas não é bem o recomendável, né? Porque você acaba, se você não tiver bem instruído, né? Graças a Deus eu tenho professor de canto e uma fonoaudióloga, então eu tenho tentado não me forçar tanto, né? Para não prejudicar muito a minha voz. Então eu tenho pessoas que me instruem justamente para não fazer feio, né? Porque quando a gente é músico, independente de ser secular, católico ou qualquer outro tipo de música que você vai cantar, você quer fazer bem feito, seja para impressionar quem for, plateia ou a pessoa que você hoje está apaixonado e quer dedicar uma música a ela, seja a sua família, né? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, para quem é casado. Então você quer fazer as coisas bem feito. Só que muitos antigamente, né, principalmente os décadas de 80, acho que 70, 90, não sei, muitos desses cantores que são famosos hoje não se preocupavam muito com voz. E hoje estão pagando com preço, né? Estão com as gargantas, cordas vocais todas pirradas. E assim, quando eu falo muito, gente, não é que é muitas pessoas, eu não sei, eu estou julgando assim como se fossem muitos, mas às vezes não são muitos. Mas eu estou falando assim que muitos cantores que hoje se preocupam com a sua voz não se preocuparam antes, quando estavam começando. E não sei se é porque não tinham dinheiro ou porque não estavam dando importância a isso, porque muitas vezes tem pessoas que vivem da música, né? Então precisam de um dinheiro para sobreviver e muitas vezes não se preocupam muito com o resto. Só se preocupam em ganhar o seu dinheiro. E louvado seja Deus, não estou reclamando disso não, tá? Não estou falando mal de ninguém que faz isso não. Só estou falando que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o seu instrumento, que é a sua voz, né? E aí pagam algum preço depois. Mas na verdade, Leônidas, é que as coisas vão evoluindo, né? Uhum. Então, antigamente, a coisa era muito mais diferente do que hoje. A carga horária das coisas, nossa alimentação, né, as noites de sono, isso tudo a gente tem que ter, né, para cuidar do nosso instrumento de trabalho. Tanto quem tem seu instrumento vai cuidar do instrumento da forma que tem que cuidar, né, com a limpeza, com a troca de cordas, isso e aquilo. Eu mesmo levo meu violão todo ano e vai para o luthier para ser regulado, para ser cuidado, né? Uhum. Então a gente precisa cuidar, né, do templo do Espírito Santo e do instrumento que Deus nos deu, né? A palavra de Deus vai dizer, a gente que é servo, a gente que é profeta, a gente tem que cuidar do nosso ministério. E cuidar do nosso ministério é cuidar do todo, né? É cuidar da nossa parte espiritual, né? Da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com a palavra de Deus, com a nossa intimidade com a oração, mas também cuidar do nosso instrumento, seja qual ele for que nós usamos, seja das pregas vocais ao violão, teclado, bateria, qualquer seja o instrumento, e também das nossas vestimentas. Esse também é nosso instrumento, né? Nossos vestimentos, né? Não é vaidade você tá bem vestido para servir a Deus. Não é vaidade, é você se pôr, né, como pessoa pública, mas também se pôr também como servo de Deus, porque Deus nós temos que fazer o melhor para Ele. E antigamente não tinha tanto essa exigência, né? Então, assim, de acordo com a tecnologia vai crescendo, as coisas vão crescendo, vão melhorando, né? Os instrumentos, a forma de cantar, os estudos, as técnicas também que tinha antigamente. Hoje é muito diferente. Eu mesmo fiz aula de canto muito tempo atrás, agora fazendo aula de canto agora, tem muitas técnicas novas, né? Porque são os tempos, né? São os tempos. E também aquela coisa também a gente tem que colocar também no nosso compreender o nosso estado físico, né? A gente quando é jovem, né, o nosso diafragma, as nossas pregas vocais são, né, tá tudo novinho, tudo bonitinho, né? 0 quilômetro. O tempo vai passando, né, a gente tem que ir tomando cuidado, né, com os tons e, né, com as coisas, né, para não se deteriorar.
né, no bebê quente, bebê gelado, essas coisas todas que a gente sabe, né? Sim. Mas, assim, e como é esse tempo agora? Como é que está o seu coração agora, Leônidas, nesse tempo de Sim. você agora ser, né, a voz, né, que ecoa no deserto? Agora sua voz está aí, né, soprando aos quatro cantos do mundo para falar de Deus através da canção, né? Você não está só emprestando mais agora a sua letra, a sua caneta, a sua inspiração, mas agora você está emprestando a sua voz. Como é esse tempo para você? Como que está sendo esse novo para você? Assim, é uma bênção, né? Porque a gente transborda de alegria. São muitas e muitas entrevistas que você acaba dando, né, no começo, lá em 2020, quando eu entrei no Novos Talentos, né? Lá para quando foi criada a segunda turma da confraria, né? Turma 2, eu entrei um pouco depois, eu entrei para Novos Talentos. Aí foram entrevista atrás de entrevista, através do programa do Gabriel de Lins, através aqui da Rádio Web do Povo, através do programa do nosso confrade lá e também do Novos Talentos, Yuri Afonso, lá de Pelotas também, que eu participei do programa dele lá, que era Quem Reza Canta Duas Vezes, e um que tinha também na época da conferência, que agora não tem mais. Então, assim, naquele momento eu já estava meio que trabalhando um pouco, falando um pouco também dei entrevista naquela antiga Rádio América Rio, né? Que eu acho que não tem mais, não sei. Isso, agora mudou o nome. Mudou o nome. Então. E aí, então, assim, eu dei entrevista em algumas coisas, só que naqueles momentos eu estava dando entrevista de composições que eu tinha feito, que eu gravei e não ficaram tão boas, que eu tive que meio que cantar, que eu não toco instrumento nenhum, eu falei, tive que cantar meio que na capela mesmo, no gogó, quando pediam para eu cantar, e foi uma bênção. Só que hoje, com a música lançada, muitas vezes, se eu quiser, posso botar o playback da letra, do áudio que foi gravado e cantar em cima, ou muitas vezes a pessoa só bota a música para tocar aí, que deve ter na rádio, e a gente só escuta juntos. E tá bom, entendeu? O importante é, de alguma forma, ela chegar. Não importa se eu vou estar cantando ou não. Né? É lógico, se eu soubesse tocar algum instrumento e você ou alguém me pedisse, na hora eu tocaria aqui, né? Daria um pouco de delayzinho, mas eu tocaria aqui, cantaria, sem problema nenhum, porque é uma bênção, de qualquer forma. Mas eu não ligo. Mas o meu problema é que eu não sei, eu não sou instrumentista. Eu gostaria de ser, louvado seja Deus, se um dia eu conseguir essa façanha, né? De me dedicar a isso também, mas não sei se eu tenho mais saco para isso também, que a idade vai chegando, a gente vai ficando meio sem querendo fazer esse tipo de coisa, né? Vai largando para os outros fazer. Igual hoje, se eu puder delegar para uma pessoa tocar para mim, eu já prefiro. Peço ela para aprender a música, eu só fico no canto, ela toca, eu só fico ouvindo ela tocando. Mas é maravilhoso. E como é, o Leônidas, você gravar uma canção com um dos ícones da música católica no Brasil, que é o Diogo Fernandes? Como é essa experiência de ter aí a presença do nosso confrade maior? O Diego é uma bênção, né? Um amigo, um querido pra caramba, e assim, eu fico abençoado por Deus, porque na época nós estávamos tentando arrumar pessoas para fazer as participações, teoricamente iam ser só 2, acabou que ele entrou no meio, ficaram 3 participações, seriam 3 músicas, mas com 2 participações. Então, assim, tentamos outras pessoas também, mas que teoricamente uma não pôde, e acabou que nós arrumamos outras mais próximas também, da onde a gente ia gravar. Então ficou uma bênção, porque não tem só o Diego participando das músicas, né? O Diego faz participação numa, mas eu gravei 3, então são 3 participações, para quem não sabe. Tudo pessoas abençoadas, que eu pude conhecer pessoalmente. Um até que eu achei que era confrade também, que eu acho que participou de uma daquelas lives que o Diego fazia, né, pelo Instagram, na época do início da confraria, ele fazia algumas lives, teve um desses caras que participou. Eu achei que até que ele ia entrar para a confraria, não sei se ele entrou. Mas eu acho que o nome dele, não sei se é Felipe, alguma coisa assim, eu acho. Que ele é do Tip Vox. O Tip Vox gravou comigo uma das músicas. Os 3, né?
Eles são em 3. E uma bênção também. Maravilha. Aqui a Socorrinha fala, né? Eu levanto a bandeira para os músicos católicos. Vocês são ouvidos de Deus nas nossas vidas. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. Maravilhoso. Leônidas, e assim, a gente tá aqui, né, partilhando, né, da graça, né, da bênção que Deus deu, né, na sua vida, de você, né, ser um servo de Deus, né, compondo, participando hoje do Ministério de Intercessão, né, do grupo de oração, e hoje também, né, com a sua voz, né, sendo a voz de Deus, né, emprestando a voz para Deus falar através das suas canções a nós, o povo de Deus, né? E você sabe uma coisa para mim, o mais importante para mim, né, nisso tudo, né, é oração, né? Vida sem oração não funciona. Então, se não há oração na vida de ninguém, pelo menos na minha, né, na dos outros eu não sei, eu falo mais por mim, né? Eu estou falando pelos outros também, porque eu acho que todo mundo tem que ter oração na sua vida. Seja aquelas orações prontas, aquelas rezas que a gente sempre faz, né? Que é Pai Nosso, Maria, Credo, Salve Rainha, e tantas orações prontas, como as nossas, que não são consideradas rezas, sim orações pessoais, né? Eu peço a Deus que abençoe o Anselmo, que me abençoe, que abençoe o meu dia, a minha semana, e por aí vai. São várias e várias coisas que a gente vai pedindo em oração no decorrer da nossa vida, ou do nosso dia, ou daqueles 10 minutinhos que para você às vezes é pouco, mas para Deus é muito. Então, é até confirmação, né? Você começou a conduzir uma oração espontânea. Então, a gente estava falando aqui, né, sobre, né, a gratidão a Deus, né, por você ser um servo de Deus, né, com a composição, na intercessão, hoje sendo, né, tendo a voz principal de uma canção. Mas também nós sabemos que o Ministério de Música é um ministério muito difícil, né? É muito difícil servir a Deus através da música, né? Por tudo que envolve o nosso ministério, né? E a gente sabe o quanto é dificultoso. Mas nesse momento, a gente está aqui, né? Com a graça de Deus, você está aí, eu estou aqui na Rádio do Povo. E Deus nos abençoou de poder dar continuidade ao ministério o qual Ele nos chamou. Mas também nós sabemos que tem muitos irmãos que passam pelas dificuldades e param pelo caminho, né? Sim. E assim, com esse tempo novo que Deus deu na sua vida, com esse dom, com esse chamado ao ministério de intercessão, eu peço que você conduza uma oração para esses irmãos, né, que estão pensando em largar o ministério, os que já largaram o ministério, o que está, né, achando que está difícil, está pensando, né, que Deus venha te usar nesse momento para esses irmãos, né, que passam por esse momento difícil, né, em suas vidas em relação ao seu ministério, ao seu chamado. Antes de mais, eu queria pedir em especial, primeiramente, a Roberta, né, que faz parte do Ministério de Intercessão e já tem mais de um mês que ela não tem frequentado as nossas reuniões nem o nosso grupo de oração. Então, através dela, né, ela que está afastada um pouco, que a gente não larga os nossos, né? Quando você é do Ministério de Música, por exemplo, igual você, acho que é Música e Artes aí, né, que você coordena. Isso. Eu tenho certeza que você conhece todas as pessoas que fazem parte junto com você. Quando um não está, você sente falta. Então, no nosso ministério, a única pessoa que não tem ido mais, né, desde que foi discernida o ano passado junto comigo, é a Roberta. Então, eu rezo por ela, que ela retorne, que Deus toque o coração dela, que a gente sabe da dificuldade de cada um dos problemas pessoais, dos problemas até às vezes familiares, né, a gente não é perfeito. Os problemas, às vezes, na nossa paróquia, que muitas pessoas têm problema com o próprio padre, ou na comunidade, né? Às vezes você não é de paróquia, você é de uma comunidade que serve uma paróquia, mas independente da sua bica, você tem que entender que o mundo é feito de pessoas, e pessoas são falhas, erram, pecam, também merecem perdão, né? Porque ninguém é perfeito nessa vida, mas em primeiro lugar, eu queria que, por um momento, você pudesse colocar o seu pensamento em sentimento por tudo aquilo que você passou hoje. Lembrar do seu dia. Ele pode não ter sido o melhor dia do mundo, mas tenha certeza que se você está vivo até agora, é porque Deus preparou tudo que você tinha que passar por uma glória maior. Se não está sendo hoje, que eu tenho certeza que vai ser amanhã,
ou mais para frente. Muitas vezes também a glória acontece, a gente não percebe, mas a glória acontece. Então que você possa ter o seu coração e a sua mente aberta para perceber as glórias de Deus, sabe? Que a gente possa ter tocado não simplesmente por belas palavras, mas simplesmente por sentimento que faz o nosso coração às vezes bater mais forte, que é aquele sentimento de certeza que é Deus nos tocando neste momento. Que possamos ter a certeza que Deus realmente faz parte da nossa vida. Amém. Amém. Leônidas, de coração, meu confrade, é muita alegria, muita gratidão a gente receber aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado. Viu? Eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele permite, né, e com certeza, né, todos vocês, né, todos da confraria, especialmente hoje, né, você, né, a gente agradece a Deus, né, pela amizade, a gente agradece a Deus, né, pela partilha, né, Leônidas, ele participou também, assim, ativamente, né, do nosso projeto, né, sei que não estou sozinho, né, colaborou para o nosso projeto, né, com a graça de Deus, né, com toda a confiança, e a gente fica muito grato, Leônidas, e muito feliz, né, de ver esse novo de Deus na sua vida, esse trabalho lançado, que vem as outras canções também. Faço questão, né, de que quando você lançar, né, tantos videoclipes, tantas outras canções, se quiser lançar e participar do nosso programa, as portas da Rádio do Povo estão abertas para você, sim, com certeza. Meu amigo. Eu fico meio chateado porque eu gosto de dar oportunidade a todo mundo, né? Então, assim, se eu ficar vindo um monte de vezes aqui, vou parecer carta repetida do baralho. Eu prefiro que outras pessoas participem também, mas não, se você me convidar e eu puder, cara, não tem problema nenhum, não. Eu venho com o maior prazer. A Rádio do Povo é o coração de mãe, cabe todo mundo, né? Já pessoas já viram, retornaram, pessoas ainda que não viram, que não tinham vindo ainda, já viram. O Guilherme falou que espera rever pessoalmente novamente. Quem sabe, Guilherme? Quem sabe eu não apareço por aí. Estou precisando fazer uma visita lá no nosso confrade, o John Mascoff, né? Que eu conheci ele lá na Expo Católica, mas tem tempo que eu não vejo, né? Dá pra fazer a visita aí. A terra do John deve estar um frio danado. Deve estar. Por isso que eu estou afastado lá por enquanto. Porque se aqui na nossa região que é quente, está frio, imagina lá. Nossa Senhora! E outro também que eu preciso conhecer pessoalmente é nosso outro confrade lá de Cabo Frio, né? Que também tá frio pra diabo lá. Também não conheço ele não, mandei até um abraço para ele hoje, o nosso confrade lá. Aí, então assim, Leônidas, a gente fica muito grato. E, meu irmão, aqui é sempre a porta aberta. E compartilha com o nosso povo aí, Leônidas, aonde que eles podem encontrar, né, as canções do Leônidas, que já foram gravadas por outros, e também essa canção agora, que você lançou agora junto com o Diego Fernandes, que, gente, ó, tá maravilhosa, viu? A Flávia da Aguiar aí, ó, minha amiga lá de ministério, irmã de ministério de intercessão, do Grupo de Oração Torre de Davi, está aí nos acompanhando também, Deus abençoe. E a Socorrinha está pedindo que Deus abençoe a mim e a todos dessa live, então você também deve estar sendo incluso. Só dar um reforço, né? A música lançada dia 2 de maio foi Vitória em Deus, participação de Diego Fernandes. Temos a música Viva a Vida, com participação de Tip Vox. E a música Rainha da Minha Família, com participação do Isaac Parça, não sei, do Cantares. Para quem não conhece, o Ministério Cantares, que canta junto com o Padre Rodrigo Natal, uma bênção também. Temos lá o Isaac Parça, que gravou essa música comigo, todas gravadas o ano passado e possivelmente serão lançadas esse ano, né? Nós estamos estudando ainda a possibilidade, talvez acho que em agosto, não sei. Ainda não tenho certeza das datas, porque eu e o Diego ficamos meio afastados por um tempo, ele envolvido com um monte de show. E também estamos dependendo de alguns retornos, né, de pessoas que ainda não estão nos devendo algumas coisas para entregar, né, ser acertadas acertar e entregar, né, porque as músicas estão lá, se quiser é só botar no Spotify que lança, mas e os vídeos? A gente quer lançar com os vídeos também, né, e o filme também, né, que o filme ainda tem que ser lançado, né, temos um filme.
do projeto. E aonde que os nossos irmãos podem encontrar essa música lançada com Diego Fernandes? A minha música lançada com Diego Fernandes e as outras músicas que eu tenho composição, mas não fui eu que lancei, estão no Spotify e em todas as plataformas de áudio. As músicas são, né, no caso essa que eu lancei agora dia 2 de maio, Vitória em Deus, Leônidas Maia, feat. Diego Fernandes, no Spotify, YouTube Music, Apple Music, temos também como é que fala? Amazon Music. Então aí, e tem o vídeo de making off no meu canal do YouTube, Leônidas Maia lá no YouTube. Vocês podem acompanhar o vídeo de making off da música Vitória em Deus. E quem ainda não assistiu, o meu filme, né, Operação Mibra, que o Anselmo se focou de rir ali quando viu, né? Que eu também gravei lá em 2012. Que para quem não sabe, eu também fui ator por um tempo, né? E isso é uma bênção também, evangelizar de todas as formas, né? Música e artes, né? A gente não pode esquecer da arte. Isso. Então, com muita gratidão, irmão, que a gente louva a Deus pela sua vida, né? Por tudo que ele tem feito, né? Através do seu ministério. Você é uma pessoa muito especial, um cara muito querido por todos, né? Então, aqui o Guilherme está dizendo tudo aqui, né? A gente louva a Deus pela sua vida, meu irmão. E assim, ô Leônidas, e fala com a gente aí sobre a sua live do terço, rapaz. Ó, a Socorrinha tá falando ali, eu quero o Leônidas Maia mais vezes aqui nessa rádio, hein? Calma, Socorrinha, calma aí, Socorrinha. Não, a minha live do terço, eu tive um sentimento muito forte no meu coração em 2016, quando eu vim da Jornada Mundial de Juventude, né, que eu fui em 4, e na última que eu participei, em 2016, eu voltei para casa, né, com um sentimento muito forte no meu coração, me achando um pouco, como é que se diz, né, incomodado comigo mesmo, que eu achava que eu estava sendo meio assim, né, que eu precisava fazer algo mais na minha vida e não estava conseguindo fazer. E aí eu falei comigo mesmo e convidei alguns amigos meus para rezar o terço online. Na época a gente fazia as lives pelo Hangout, né? Eu reunia com alguns amigos meus via Hangout do Google. E fiz o convite para um monte de gente, abri lá a live em si, né? Que é uma chamada de vídeo em grupo, e ninguém foi, eu fiquei sozinho lá rezando o terço. E na outra semana eu falei, eu vou fazer de uma maneira diferente. Aí eu abri uma live, né? No caso eu chamava de transmissão ao vivo, que era o que estava escrito lá, pelo meu Facebook. Deu 500 e poucas pessoas vendo eu rezar o terço. E assim, ao mesmo tempo que foi uma bênção, foi um problema, porque muitas das pessoas lá estavam só me vigiando para saber o que eu estava fazendo lá ao vivo. Tanto que com o tempo foi diminuindo. Depois essa live foi mudada para o Instagram, onde eu faço até hoje, desde 2016. Era o terço mariano, mas na época que eu comecei no Instagram, o Instagram limitava a gente a só 1 hora, lembra? A gente só podia ficar 1 hora ao vivo no Instagram, senão ele encerrava depois. Aí, por causa disso, eu comecei a trocar o terço mariano para um terço mais curto, para mim não demorar tanto. E aonde eu comecei a rezar o terço do amor, tinha mudado depois para o terço da fé, hoje eu rezo o terço de Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, que é a santa do meu projeto, Ressignifice das músicas, onde eu tenho um texto de Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, né, um rosário de Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, que eu rezei, mas não terminei ele, as gravações, então ainda tenho que terminar de gravar esse santo rosário, onde ele também está no meu projeto, tem um vídeo desse rosário, onde eu vou estar rezando, né? O rosário de Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, que teoricamente é a santa do meu projeto também. Então é uma bênção também, é outra bênção, é ter Nossa Senhora Exaltadora dos Nós intercedendo nesse meu projeto, que é o projeto de nome Ressignificar. Isso aí. Então, irmão, assim, gratidão a Deus, né, por ter você aqui. Mandar um abraço aí para todos os irmãos que estavam aqui é a Roseli Donizete, ele é uma bênção no terço e orando por todas as famílias, muito lindo mesmo. Acompanhe ele já faz um tempo, graças a Deus. Sim. Então, olha, isso que a gente sempre fala, né? A gente pede mesmo. Você que segue o Anselmo, vai, segue o Leônidas, você que segue o Leônidas, segue o Anselmo, e vamos juntos para que nós possamos
levar a palavra de Deus, né? A mais longe que for. Então, eu digo a você, especialmente falando aqui também da nossa Rádio do Povo, né? É novinha, vai fazer 7 anos ainda esse mês agora de agosto, né? Vai entrar a Rádio do Povo, vai ter 7 anos, mas a Rádio do Povo de segunda a sexta, a partir das 18h20, sempre com uma programação abençoada para partilhar da graça de Deus, da palavra de Deus com você. Então, olha, compartilha aí, entra na nossa página lá, Web Rádio do Povo, e vamos que vamos, né? E só um negocinho, Anselmo, para quem fica preocupado, a Rede Web Rádio do Povo, ela funciona online, gente. Então você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Só tem internet, aí você ouve e dependendo do que estiver sendo passado com vídeo, você assiste a Web Rádio do Povo. Então não esqueça, você não precisa de rádio, você precisa de internet, seja do celular ou do computador. Isso. E a programação e os nossos programas ficam todos gravados lá na página. Você pode, você que não conseguiu ver, ou chegou na metade do programa, agora no finalzinho do programa, vai ficar gravado. Então você vai lá e acompanha todos os programas, mas se você quiser especificamente esse programa com a participação do Leônidas, é só você ir lá. Então, a gente está aqui, a Rádio do Povo de segunda a sexta, né, a partir das 18h20, com um programa para você, e o nosso aqui toda terça-feira, agora com essa novidade aí, a partir das 19h30, o nosso programa Pedir e Recebereis aqui na Rádio do Povo. Então, agradeço cada um de vocês, né, por estarem rezando por nós, por estarem conosco, compartilhando, vivendo o programa conosco, rezando pelas nossas famílias e pelo nosso ministério, e seguimos juntos. Aqui na Rádio do Povo, eu sempre digo, e não vou cansar de repetir, o nosso canal de evangelização. Então, olha, semana que vem estaremos aqui, né, com os irmãos, né, esse programa vai ser especial, que você também presencial. Então, ó, vai ser fogo alto também semana que vem, não perca. Então, ó, semana que vem, a partir das 19h30, programa Pedir e Recebereis aqui na Rádio do Povo. Leônidas Mai, consideração finais, meu irmão? Eu queria dizer aqui que a Roseli Donizete falou que vai começar a acompanhar você agora também. Uma benção. E a Roseli, esse irmão aí, Anselmo, é abençoado mesmo. Pode acompanhar ele, que você vai ser só graças na sua vida, que esse cara é abençoado também. Então, assim, desde já agradecer o convite, dizer que na nossa vida, em primeiro lugar tem que ser Deus e depois a nossa família aqui na Terra, né? Mas nunca, lembrando que a gente nunca pode querer ser maior do que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes, principalmente antigamente, em 2009, por exemplo, quando eu entrei no grupo de oração, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente quer fazer muito e acaba não fazendo nada. Então, faça bem feito aquilo que você se propôs a fazer, mesmo que seja pouco, né? Que você fique responsável por poucas coisas, mas é melhor ficar responsável por poucas e fazer bem feito do que se responsabilizar por um monte de coisa e não conseguir fazer nada bem feito. Porque a nossa família, às vezes, né, não estou falando da sua, mas em geral, às vezes as famílias reclamam que esse menino não para em casa, só vive na igreja. Às vezes, quando você vive na igreja, tem gente que acha que é uma bênção quem está na igreja, mas ao mesmo tempo não é, porque você está se esgoelando, fazendo um monte de coisa, ao mesmo tempo não dando conta de nada, porque fica tudo pelos pedaços. Então faça, mas faça bem feito. E em último lugar, né, que a música nos leve a lugares mais altos, né, que possa chegar no coração de pessoas que realmente precisam ouvir aquelas canções, sejam minhas, sejam suas, seja do nosso outro confrade, Gabriel de Lins, seja de quem for, do nosso confrade Guilherme Caled, que tem também um ministério de música muito bonito. E lembrando, né, que a música, ela tá aí. Se você tiver onde escutar, você bota e escuta. Ela não vai sumir. Entendeu? E se um dia ela sumir, você procure em algum lugar que ela esteja, porque a gente nunca sabe, né, quanto tempo a gente vai estar aqui, né? Mas a música fica, né? A gente vai embora e a música fica. Então é isso que é importante. E se no final puder, bota a música para o pessoal ouvir aí, quem ainda não ouviu.
Fica à vontade aí. Se tiver aí na ponta da agulha depois, no encerramento, fica à vontade. Vai ficar dever de casa para os nossos ouvintes. Vai lá na sua plataforma digital favorita e vai lá, Leônidas Mai, feat. Diego Fernandes, viu? Tamo junto, Leônidas. Meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Estamos juntos sempre. Conta com o seu irmão aqui sempre. A nossa rádio está sempre de portas abertas para você. E você, meu irmão, minha irmã, até semana que vem, em mais um programa Pedir e Recebereis aqui, no nosso canal de evangelização. Tivemos bonitos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Isso aí. Isso aí. Tamo junto, povo de Deus. Até a semana que vem. Tchau. Leônidas, tamo junto, irmão. Deus abençoe. Valeu, meu confrade. Deus abençoe.